Hoje venho falar de uma frase que eu tirei hoje, que é a seguinte: quando compreendermos o processo de deliberadamente elevarmos a vibração das nossas crenças para ficar em alinhamento com a vibração das nossas intenções, então nessa altura seremos os criadores que deliberadamente criam a sua experiência e não há nenhuma intenção que não possa ser realizada. Então, esta frase é de Esther Hicks e Jerry Hicks no livro The Amazing Power of Deliberate Intent, Living the Art of Allowing, Law of Attraction, book 6. Então, esta frase é super importante e eu vou aqui fazer uma reflexão sobre ela. Então, primeiro, quando nós sentimos, queremos uma coisa e nos sentimos muito mal por não a ter, ou seja, quando as nossas emoções são negativas e quando pensamos num estádio que queremos, pensamos e damos uma emoção negativa e estádios negativos, significa que nós temos uma crença limitadora entre aquilo que nós queremos e aquilo que achamos que podemos ter. Por exemplo, imagina que queres encontrar amor ou queres criar mais abundância na tua vida, o desejo existe, o que diz a frase, a intenção existe, mas existe ao mesmo tempo uma crença limitadora que acha que não é possível para ti. Ou seja, eu quero amor, mas há aqui qualquer coisa. E quando existe uma crença limitadora em relação ao nosso desejo, é quando nós nos sentimos mal, em estádios negativos, começamos a ficar na ausência porque achamos que não é possível, como se fosse algo que fosse inatingível. E então, como nós evoluímos coletivamente, temos estado aqui a passar pelo inatingível, eu também gostava de falar um bocadinho sobre isso, aquela sensação de que alguma coisa não é possível e a pessoa esforça-se sem fim para conseguir chegar àquilo que é inatingível. Então, o que é que para mim é o mais importante desta frase? É que quando tu queres ou tens um desejo na tua vida e te sentes mal, é porque estás a pensar na ausência dessa coisa em vez de na presença dessa coisa que queres, e porque existe uma crença limitadora. Porque quando não há crenças limitadoras e existe um desejo, esse desejo manifesta-se rapidamente. E por isso é que é uma criação deliberada, em consciência, não é? Porque nós criamos inconscientemente e nós queremos criar conscientemente. Criar inconscientemente é quando nós temos esta crença limitadora e nós queremos uma coisa, mas estamos a criar outra. É porque existe a nossa vibração, a nossa crença limitadora, as nossas partes inconscientes que estão, de facto, a fazer a criação de uma forma que nós não compreendemos porquê. E depois existe o trazer à consciência dessa crença limitadora, o trazer à consciência do que é importante transformar dentro de nós para que se possa transformar fora de nós. E esta frase explica exatamente esse caminho, que é explicar que quando tu tens uma emoção negativa em relação a um desejo teu, é porque existe uma crença limitadora. Então não há mal nenhum, só é preciso libertar essa crença limitadora, em vez de estar sempre a bater na mesma tecla, no mesmo estado negativo, da mesma forma, não é? Então é só reconhecer, ok, se eu tenho um desejo e eu sinto que esse desejo é inatingível, para mim, é porque eu tenho uma crença limitadora que acha que eu não posso atingir esse desejo, ou que esse desejo não vai ser uma coisa boa para mim, ou que eu tenho que atravessar uma coisa muito difícil na minha vida para ter esse desejo. Isto acontece, por exemplo, imagina as pessoas que querem ter uma promoção e acham que merecem a vaga e gostavam de ter sido promovidas. Conscientemente, sim, mas depois inconscientemente, o facto de terem que liderar pessoas, terem que tomar uma grande responsabilidade nos seus empregos, o facto de estarem sob avaliação, então conscientemente a pessoa quer ser promovida, mas inconscientemente não quer, porque aquele medo é maior do que a pessoa não ser promovida, não é? Mesmo que a pessoa não atinja o desejo, o inconsciente sente que a pessoa está ali protegida de alguma forma. Então, como é que nós aumentamos deliberadamente a vibração das nossas crenças
e a trazemos em alinhamento com a vibração das nossas intenções. Essa é que é essa. Este é que é o grande trabalho de alinhamento. Vamos lá. Como é que nós podemos sentir que uma coisa é inatingível e torná-la atingível para nós? Então, é um processo, não é? E seguramente haverá várias formas de o fazer. Uma é mesmo ir à crença limitadora, de forma inconsciente, e trazer à consciência o que é que aconteceu, como é que aquilo aconteceu, como é que este padrão negativo, esta crença se instalou. Outra forma é nós começarmos a expandir o nosso horizonte dentro dessa área, de forma a que abrimos possibilidades àquilo que é possível acontecer. Isto acontece, imagina quando, por exemplo, uma pessoa acha que um valor para alguma coisa é muito alto. Imagina que estamos a falar de 100 mil euros ou 10 mil euros, mas à medida que se começa a falar desses 10 mil euros e se começa a pensar nesses 10 mil euros ou nesses 100 mil euros, ao fim de algum tempo aquilo já não parece tão descabido, não é? Ao princípio, o quê? 100 mil euros parece que é uma coisa, ou 1 milhão, ou seja, o que for que parece assim inatingível, uma coisa do outro mundo, mas à medida que a pessoa começa a pensar, começa a aceitar, começa a familiarizar-se com esse número, já não passa a ser um número tão descabido, não é? Então há aqui uma proximidade, uma familiaridade de uma coisa que parecia tão longe e agora está tão perto, não é? Depois podemos também fazer este alinhamento através de afirmações, não é? Porque uma crença limitadora é algo que nós aprendemos que era verdade, não é? Por exemplo, uma pessoa que para ganhar muito dinheiro tem que fazer coisas que não estão em cartilha. Pronto, isto é uma crença limitadora, isto não é verdade. A pessoa pode ser a pessoa mais benevolente do mundo e ter toda a abundância que quer. Portanto, é uma crença limitadora. Outra crença limitadora é pensar que não estudei o suficiente ou não sei o suficiente para ganhar muito dinheiro, ou não tirei uma licenciatura, ou não tenho um curso numa universidade XPTO, não é? A falta de conhecimento muitas vezes também está associada a crenças limitadoras de não poder ter abundância, não é? Então, todos estes pensamentos, eles não são verdade. A primeira parte, então, é assumir, ok, isto não é verdade, isto é só o que eu penso, ou o que eu aprendi, ou aquilo que, quando eu vivi a minha vida, as ilações que eu tirei, mas não são verdade. Então, primeiro reconhecer que uma crença limitadora não é verdadeira e depois começar a transformá-la com outras frases. Por exemplo, e se houvesse um emprego espetacular para mim, em que eu não preciso dos meus estudos, não é? A primeira parte é abrir a possibilidade. E se for possível? E se eu puder fazer isto? E se alguém viesse? E se eu encontrasse? Então, a primeira parte é mesmo expandir. A pessoa está fechada naquela crença, a vida é assim, pronto, e começar. E se fosse diferente, não é? Então começa a abrir ali um bocadinho. E depois do e se, é começar a fazer mais afirmações que façam mais sentido, até contradizer totalmente a crença limitadora. Vamos ver um exemplo. Imagina que queres encontrar alguém e sentes que não és suficiente para atrair a pessoa ideal ou a pessoa dos teus sonhos, certo? Então a primeira coisa é assumir. Isto não é verdade. Claro, toda a gente recebe amor incondicional do seu verdadeiro Deus, do divino, do universo, como tu quiseres chamar. O amor incondicional faz parte de ti, tu és amor incondicional. Então é claro que deves, podes, é claro que vais ser amada total e absolutamente, exatamente como tu és agora. Então quando a pessoa pensa, eu não sou suficientemente bonita, ou não sou suficientemente interessante, ou não sou suficiente por A, B, C e D, pronto, isso é reconhecer, mentira, isso não é verdade. Isso é simplesmente uma crença limitadora que por algum motivo surgiu em nós, e claro que é possível compreender e ir analisar um processo mais profundo qual é a origem dessa crença limitadora, mas para questões de expandir o que é possível para ti, é preciso reconhecer que essa crença não é verdade. Então, se tu queres algo na tua vida, tens algo que parece inatingível, tu vais saber
dizes a ti próprio, eu não tenho aquilo porque, não há sempre um motivo, nós sabemos um motivo, eu não tenho isto na minha vida porque não sou suficiente, porque não estudei o suficiente, porque etc. Então reconheces a crença e reconheces que essa crença não é verdadeira, não é verdade, é só uma aprendizagem. E uma crença é algo que tu repetes a ti próprio e que acreditas porque repetiste tantas vezes e porque se confirmou tantas vezes à tua volta que tu simplesmente sentes que o mundo é assim. Então a primeira coisa é tirar as pernas, dessa crença, tirar a força dessa crença. Então é isso, e se eu ganhasse 10.000 euros ou 100.000 euros? Não é tipo, ai meu Deus, coisa tão disparatada, mas há ali algo quase já divertido, não é? Já não é pesado. É tipo, oh meu Deus, e se for possível que... E se eu conhecesse alguém amanhã? E se eu conhecesse alguém que me adora exatamente como eu sou hoje? E se pronto, pensa no teu e se, um e se que te traga alívio, não é? E depois o passo à frente do e se é efetivamente nós chegarmos ao outro lado da crença limitadora, não é? Então, por um lado, imagina que tu dizes, eu não encontro ninguém porque eu não sou suficiente para ser amada, certo? Seja por que motivo for. E então, à medida que nós abrimos as possibilidades e pensamos isso e começamos a transformar esta frase e a deixar de nos identificar com ela, não é? Então nós podemos passar a dizer coisas como eu sou amada, eu sou amor incondicional, eu mereço amor incondicional. Esta muitas vezes é difícil porque a pessoa não se sente merecedora, não é? Então é ires arranjando as tuas novas frases de forma a que te identificas com elas, que não fiquem muito longe de ti, até que começas a ter uma nova linguagem interior, uma nova história interior, que começa a transformar a história antiga. Então, imagina tu primeiro, neste momento, pensas, eu não tenho ninguém que me ama ou não encontro ninguém porque eu não me sinto suficiente, ou eu não tenho o dinheiro que eu quero ou a abundância que eu queria porque eu não estudei o suficiente, ou qualquer coisa, outra coisa que é a tua crença. Depois entras no e se isto acontecesse, se isso fosse possível, e se isto fosse só uma crença limitadora que eu posso mudar, e se eu alinhar a minha vibração com os meus desejos, e se eu passar a ter presença em vez de ausência, e se acontecer, e se todos os recursos que eu preciso começarem a aparecer, e se eu tiver uma surpresa, e se a vida for muito melhor do que hoje, e se eu encontrar amor verdadeiro, e se eu me casar no sítio dos meus sonhos, pronto. E depois começar então a trazer novas verdades, não é? Que será, por exemplo, eu sou alma, eu sou espírito, eu sou amor incondicional. Pronto, isto é uma verdade, não é? Independentemente de até ainda nos podemos sentir algo negativo com as frases anteriores, que não somos suficientes, sabemos, eu sou alma, e alma é amor incondicional, não é? Então, são este tipo de frases que é preciso começar a trazer para a nossa vida. Eu sou amor incondicional e eu dou amor incondicional. Então nós temos no nosso poder de dar amor incondicional. Isso já faz com que exista uma transformação. Podemos também pensar em frases como eu já tenho muitas pessoas que me adoram na minha vida e é claro que vais ter pessoas à tua volta que te adoram, que fazem tudo para estar contigo, que querem estar contigo, que cresceram contigo. Então, claro que se essas pessoas te adoram, vai haver uma pessoa que já anda à tua procura, à espera que a tua vibração seja de tal forma que te possa encontrar, não é? Então, é mesmo fazer esta mudança interior e deixar de dar força a uma crença que não te ajuda na tua vida para uma que te abre as possibilidades. E é esta sensação de alívio que nos permite ver se as nossas frases, as nossas novas verdades estão a elevar a nossa vibração. Porque se tu vais pensar uma coisa e sentes exatamente o contrário, lá está, há uma crença limitadora no caminho. Então é quase o desconstruir da crença pouco a pouco, até que tu passas a ter um diálogo interior que te permite ter efetivamente um alinhamento de pensamentos e como tal de emoções, não é? Porque o pensamento vai criar a tua emoção e essa emoção depois vai se traduzir em ação e esse conjunto de pensamento, emoção, ação, não é? É o teu novo ponto de atração, é o teu novo ponto de vibração que então vai atrair algo que faz um match, não é? Que iguala aquilo que tu estás a pôr cá fora. Então,
este processo de mudança da crença limitadora é muito importante e isto é tipo a abertura da possibilidade, das possibilidades e através das afirmações também. Então, quando nós, vou aqui reler, quando nós compreendemos o processo de deliberadamente aumentar a vibração das nossas crenças para igualar a vibração das nossas intenções, então nós seremos os criadores em consciência, deliberadamente criando a nossa experiência e não vai haver nenhuma intenção que nós não consigamos manifestar. Tão bonito. Então este processo de aumentar a vibração é mesmo o mais importante, o de libertar a nossa crença limitadora e fazer com que a nossa crença iguale aquilo que é o nosso desejo. Porque quando a nossa crença iguala ao nosso desejo, nós manifestamos rapidamente. Imagina que tens uma coisa no trabalho, uma coisa que tu já costumas fazer, e tu queres criar aquela coisa, ela só existe na tua cabeça, mas tu vais arranjar os mecanismos, os recursos, tudo o que é necessário para fazer aquela coisa acontecer, não é? Porque acreditas que é possível. E então é mesmo o abrir às possibilidades, ainda que pareça que ao princípio está fechada, não é? Que aquilo que nós dizemos está a dizer, isto não é possível. Não é reconheceres quando tens um desejo que te parece intangível, reconhecer logo quais são os pensamentos que eu tenho em relação a este desejo e vais ver que são tudo pensamentos fechados. Portanto, está ali o inatingível e está aqui. O teu pensamento é quase o pensamento é o que fecha. Isto não é possível para mim, eu não sou suficiente, blá blá blá. Tu vais saber, vai-te logo vir uma lista das coisas porque é inatingível para mim, não é? Então, o que é o processo? Este processo de deliberadamente mudar a minha crença limitadora. É o reconhecimento de que estes pensamentos não são verdade, então começar a soltá-los e a substituí-los por outros, como se fossem pensamentos de luz, não é? Que entram e que vão dando forma e espaço e ação a uma nova forma de estar e de ser. Porque a forma como vamos estar na vida, se acreditarmos, se mantivermos uma crença limitadora, eu não encontro uma pessoa porque eu não sou suficiente, ou eu não tenho abundância porque eu não estudei o suficiente, ou outra qualquer, a forma como pensamos determina a forma como nos sentimos, determina a forma como agimos e determina a nossa forma de estar na vida, não é? Por outro lado, se a tua crença for eu sou alma, espírito, amor incondicional, eu dou amor incondicional e o mundo está à minha espera e a minha alma gêmea está à minha espera, ou então em relação à abundância, eu tenho talentos, eu vim para a Terra com uma missão específica para mim, que mais ninguém pode cumprir, e o universo vai-me ajudar a encontrar este meu equilíbrio com o meu propósito, desde que eu me dedique às coisas que eu mais gosto de fazer e que mais me dão prazer e que me abra essas possibilidades, então, claro que isto são dois destinos verdadeiramente diferentes, não é? Porque neste estádio de crença positiva, de crença de luz, não é? Os nossos pensamentos, lá está, as nossas ações, as nossas emoções vão fazer com que nós façamos coisas diferentes, estejamos no mundo de forma diferente, tomemos decisões diferentes do que aquelas que são da crença limitadora. Então, mais importante, os passos, num sumário, são reconhecer a crença limitadora, qual é o pensamento que me diz que isto é inatingível, tipo, perceber, assumir, reconhecer que isso não é verdade, isso não é verdade, é só uma crença, algo que nós dissemos a nós próprios durante muito tempo, portanto, reconhecer que não é verdade, abrir a possibilidade, e se isto, e se, o que é possível, e se a vida acontecesse de outra forma, e depois começar a criar um novo pensamento interno, uma nova forma de estar em relação a este inatingível, que é gerada através de possibilidade, daquilo que é possibilidade infinita e que não há falta e que há apenas abundância, e trazer uma sensação de alívio de uma frase para outra, até que consegue chegar ao total oposto da crença limitadora com que iniciaste.
Então imagina que é eu não sou amada porque não sou suficiente, é eu sou tudo, eu sou o mundo, eu sou o universo, tudo está dentro de mim e eu trago para mim tudo aquilo que é importante para a minha vida. E neste caso, desta frase que eu estou hoje a analisar, seria: as minhas crenças estão em total alinhamento com os meus desejos e eu manifesto em consciência tudo aquilo que são todas as intenções da minha vida. Então, é claro que viver deste lado, do lado das crenças positivas e de luz, é completamente diferente do que viver de limitação, de limitação, de inferioridade, de insuficiência, não é? E estes dois mundos, não é? Em que nós vivemos e saltamos de um lado para o outro, é que esta consciência deliberada de mudar para aquilo que é a possibilidade infinita e viver através dela e ir desprendendo aos poucos, ir tomando ações e decisões que nos permitem então fazer esta troca de crenças limitadoras, deixá-las ir e criar crenças limitadoras, de possibilidade infinita, crenças positivas, que vão então direcionar aquilo que somos, aquilo que pensamos, aquilo que sentimos e a forma como estamos no mundo. E é claro que isso, uma vez dentro de nós, sendo aquilo que nós acreditamos, como diz Wayne Dyer, nós atraímos aquilo que somos, não aquilo que queremos. Então é claro que se nós temos uma nova forma de ser dentro de nós, que deixa para trás uma crença limitadora e traz para dentro uma crença positiva: eu sou amor incondicional, então é claro que isso vai manifestar-se fora de nós e a nossa criação deliberada vai ser manifestar os nossos desejos. Espero que tenhas gostado desta reflexão. Um grande beijinho.